Olá, meu nome é Isabela Ferreira Lima Mota e eu sou aluna da professora doutora Márcia Renata Mortari e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu PIBIC intitulado Avaliação de um peptídeo bioinspirado em modelos animais da doença de Alzheimer. Então, falando um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, progressiva e ela é a principal causa de demência na população idosa atualmente. Muitos pesquisadores acreditam que não existe uma causa única, mas na verdade a doença provém de múltiplos fatores, até mesmo genéticos, e as hipóteses etiológicas mais aceitas hoje em dia são as hipóteses da cascata amiloide e também a hipótese da proteína tau hiperfosforilada, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente. Indo um pouco para a metodologia desse trabalho, o modelo experimental dele é induzido pela agregação do peptídeo beta-amiloide via intracérebro ventricular. E são realizados dois testes comportamentais. O teste de reconhecimento de objeto novo, onde a gente está observando a aprendizagem e a memória do camundongo, e o labirinto aquático de Morris, onde a gente também observa a aprendizagem dele com relação à navegação espacial e a capacidade do animal também de entender sinais externos à piscina, no caso ao labirinto aquático onde ele se encontra. Devido à pandemia do SARS-CoV-2, não foi possível realizar a parte experimental desse trabalho, por conta de algumas limitações que nós tínhamos no nosso laboratório. Então foram realizados levantamentos bibliográficos com o objetivo de gerar dois relatórios, um acerca ao modelo experimental desse trabalho, a beta-amiloide, e outro falando do peptídeo que seria testado no trabalho, a ocidentalina. O primeiro relatório sobre a beta-amiloide, nós falamos por que ele é tão utilizado para a doença de Alzheimer. A hipótese da cascata para modelo da doença de Alzheimer. A hipótese da cascata amiloide vai afirmar que o processo neurodegenerativo da doença de Alzheimer é causado pela deposição, formação e agregação da beta-amiloide. Isso gera uma cadeia de eventos que vai fazer com que a proteína tal seja hiperfosforilada, gerando a demência que a gente vê na doença. E é por isso que os modelos in vivo e in vitro da doença de Alzheimer utilizam tanto a beta-amiloide e são amplamente empregados. O outro relatório é sobre o peptídeo ocidentalina. Esse a gente pode ver aí a molécula, né, da ocidentalina, o peptídeo que foi isolado. E ele foi isolado da Vespa Polybia occidentalis, que é uma vespa eusocial, ou seja, ela cria enxames. Ela é muito encontrada na América do Sul e Central, como por exemplo na Costa Rica e no Brasil. Por que se utiliza tanto a peçonha de vespas? Porque a grande diversidade dos componentes que são presentes nos venenos dos animais os tornaram grandes candidatos para o desenvolvimento de novos fármacos. E por isso, vários estudos demonstraram o potencial da peçonha do gênero Polybia. E daí foi isolado o peptídeo ocidentalina 1202. Esse peptídeo ele tem uma atividade terapêutica para doenças neurológicas em geral. Ele pode ultrapassar a barreira hematoencefálica. Em alguns estudos, ele demonstrou também um efeito de antiparkinsonismo. E não só ele, mas também os seus análogos, a octovespina e a neurovespina, também tiveram bons resultados em alguns estudos que estão presentes aí no vídeo. Além disso, nós também fizemos para manter o nosso trabalho, nós publicamos um review acerca da doença de Alzheimer intitulado Alzheimer's Disease: Innovative Therapeutic Approaches Based on Peptides and Nanoparticles. Nesse review, nós abordamos vários aspectos e vários possíveis novos tratamentos para a doença de Alzheimer, falando dos peptídeos, como por exemplo a ocidentalina e como por exemplo outros relacionados também de peçonhas animais, unindo eles com o uso de nanopartículas, de forma a ampliar a ação desses peptídeos no sistema nervoso central e talvez procurar novos tratamentos para a doença de Alzheimer. De forma que foi possível nós percebemos que a ocidentalina 1212 e seu análogo são compostos, e seus análogos são compostos muito promissores para serem utilizados no desenvolvimento de novos tratamentos para doenças neurodegenerativas e podem ser muito promissores para a doença de Alzheimer. Devido à pandemia, serão necessários ainda mais testes e necessários mais estudos para que a gente possa de fato fazer os experimentos e testar o peptídeo em vários tipos de situações. Porém, já se demonstrou que ele possui um grande potencial para doenças neurodegenerativas através de outros estudos e nós esperamos que seja possível testá-lo no futuro. Muito obrigada pela sua atenção.